Salve Maria, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com a sua família. E assim vamos dando continuidade às nossas meditações, nos exercícios espirituais para a consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Então que bom que você está conosco, continue assistindo, compartilhe esses vídeos, estão lá na playlist nossa de todos os exercícios numa sequência. Então você pode mandar inclusive a playlist para uma pessoa. E eu gostaria de te pedir, se inscreva no nosso canal, além de deixar o seu like. Isso é muito importante para nós. Tem hora que temos lá 100 visualizações, mas poucos likes, ou talvez poucos inscreveram. A gente tem uma meta para alcançarmos de 1000 inscritos, pelo menos, para transmitirmos ao vivo as nossas formações e grupo de oração. Vamos dar continuidade, hoje chegamos ao nosso 12º dia de meditação. Estamos concluindo a primeira etapa, que são os 12 dias preliminares, que é o desapego ao espírito do mundo. E eu espero, rogo a Deus que você tenha avançado também, tenha conseguido aí uma caminhada. Fale para nós, deixe lá nos comentários como é que está sendo a sua experiência, tá bom, você está conseguindo, as dificuldades, e aí nós iremos então estar colocando em oração e algo mais que pudermos fazer, com certeza estaremos nesse mesmo caminho aí, com o mesmo propósito. E o tema nosso de hoje, desse 12º dia, são as promessas do batismo. Muito bem, essas promessas do batismo são elementos essenciais da consagração, vai dizer São Luís Maria Grignon de Montfort. E eu quero então agora te fazer uma pergunta muito interessante que me vem aqui, muito oportuna nesse tema nosso, nós como os católicos, você no propósito de se consagrar a Nossa Senhora. Aí eu lhe pergunto, você sabe aí de cor, você lembra do momento, talvez como criança não, mas várias vezes na igreja você já fez isso, quais são as promessas do batismo? Você sabe? Se eu te perguntasse agora, se fosse possível, você me dizer, nem que você precisa dar uma pausa aí, para não pegar logo em sequência o que eu vou te dizer, mas e aí? Reflita com você, pensa, meu Deus, quais são? Quais são essas promessas? O que eu renovo quando a igreja me propõe a renovação das promessas do batismo? É um alerta. E é desse tema, é com esse contexto que eu quero que você entre comigo nesse raciocínio. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículos de 1 a 13. É a parábola das 10 virgens. Eu não vou ler todo, mas no versículo 8 está assim: as tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. As promessas do batismo, o efeito do batismo na nossa vida, é verdadeiramente uma marca indelével que não se apaga. Recebemos aquela unção com óleo e essa marca está na nossa alma como efeito espiritual do sacramento. E nessa parábola há uma distinção, falam que todas são virgens, né? A parábola das 10 virgens. Só que 5 eram imprudentes, o Evangelho vai chamar de tolas, e as outras 5 de prudentes, ou seja, prevenidas, se prepararam para aquele momento. E o tema nosso hoje das promessas do batismo é como que o Senhor está nos alertando para que a gente seja prudente, esteja preparado, para que nós estejamos com a nossa lâmpada, além de acesa, esteja com óleo suficiente para esperar o noivo. E a renovação das promessas do batismo traz isso, uma capacitação na fé, um abastecimento do crer, uma busca interior para que você tenha em você as marcas, o combustível necessário para enfrentar o tempo, a demora, a espera do momento que o noivo vem, que é o fim da nossa vida, que é quando Deus nos chamar. Então, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele vai fazer uma longa reflexão e eu quero acompanhá-lo aqui
tentando ser breve com vocês para elucidar isso. Ele vai dizer assim, no número 120, quais são esses elementos, ou seja, elementos fundamentais para a consagração. Toda a nossa perfeição consiste em sermos conformes, unidos e consagrados a Jesus Cristo. Então, o elemento essencial é nós sermos unidos, consagrados a Jesus Cristo. E quais são esses elementos, ou o elemento principal nesse contexto do que São Luís fala para nós? Ele vai ressaltar que a consagração perfeita a Jesus, portanto, não é mais do que uma perfeita e total consagração de si mesmo a Maria. Ou, com outras palavras, é uma perfeita renovação dos votos e promessas do santo batismo. Então, é essa a devoção que São Luís nos ensina. A consagração a Nossa Senhora, na sua essência, é a vivência perfeita das promessas do nosso batismo. E ainda ele vai nos ajudar nessa reflexão no número 127, que ele vai escrever buscando então o próprio conhecimento da igreja, dos santos padres, dos concílios. E então ele vai nos ajudar a entrar nesse mistério do batismo, das promessas do batismo. No número 127, então ele vai relatar. São Tomás vai dizer: renunciar às seduções do demônio e guardar a fé em Jesus Cristo são objeto dos votos batismais. Então, em que consiste as promessas do batismo? Quando você foi batizado, mas em outros momentos também. Por exemplo, quando você foi padrinho de batismo de alguém, de uma criança. Quando você participou, estava lá na Assembleia participando, quando da Vigília Pascal. E tem várias outras celebrações ao longo do ano que a igreja nos leva a fazermos a renovação das promessas do nosso batismo. E ela consiste em dois verbos. É um verbo de ação: renunciar às seduções do demônio, que é o autor do pecado. Então, renunciar ao demônio é a primeira ação que o batismo precisa me levar. É a promessa que eu faço a Deus. Olha, a promessa aqui é como se fosse um contrato. O contrato, que é uma aliança que eu faço com Deus, ele tem duas partes. Ele tem a parte de Deus, que cabe na sua promessa de nos abençoar, de nos guardar, de nos proteger, de salvar a nossa alma. E da nossa parte também há uma ação, algo que nós prometemos. Então, quero que você entenda isso. No contrato há a minha parte. E na minha parte está, primeiro, renunciar às seduções do demônio, às suas pompas, às suas obras. Segundo ponto é guardar a fé em Jesus Cristo. Guardar a fé em Jesus Cristo. Professar a sua fé no Pai Criador, no Filho Redentor, no Espírito Santo Santificador e também na igreja que o próprio Jesus deixou e dela nós recebemos o sacramento. É quem nos ministra o sacramento do batismo. Olhando para isso, os santos então, vamos dizer, Santo Agostinho, por exemplo, vai acrescentar que o voto batismal é o maior e o mais necessário. Idêntica afirmação é feita por canonistas, vários, dizendo o seguinte, que o voto mais importante é aquele que fazemos no batismo. Então, tudo isso para reforçar a necessidade de nós estarmos buscando a vivência do nosso batismo. E como eu disse que é um verbo de ação, né, ou verbo, e todo verbo indica ação, não é isso? Eu não estou tentando dar aula de português, mas é que você entender que renunciar precisa que eu pratico essa renúncia. Renunciar é tirar para frente, é dizer eu não quero, eu não faço, eu não aceito. E guardar a fé em Jesus Cristo é criar em mim um depósito, abrir espaço, buscar para mim elementos que me façam acreditar em Jesus. Não é deixar a coisa. Olha, as virgens tolas, imprudentes, elas não guardaram. E aí faltou na hora mais importante, porque elas não guardaram, não preservaram, não buscaram antes. E as outras, elas foram prudentes a ponto de guardar o necessário e o suficiente.
E interessante que elas falaram, nós temos para nós e não dá para os outros, não dá para dividir para vocês. Né? Não dá para dividir para vocês. Então o que acontece? Vai dizendo aqui ainda, São Luís vai escrever para nós no número 128. Isso é de tal maneira verdade que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Luís, um Papa, o bondoso, para remediar as grandes desordens da cristandade, e nessa convocação dele entendeu que a principal causa dessa corrupção de costumes vinha do esquecimento e da ignorância em que se vivia das promessas do batismo. E não encontrou melhor meio de remediar tão grande mal, que era o esquecimento dessas promessas. O esquecer daquilo que eu prometi, esquecer a minha parte no compromisso que eu fiz com Deus, do que levar os cristãos a renovar os votos e promessas do santo batismo. Ele entendeu e convocou naquele concílio de Sens para que isso se tornasse a partir daquele momento uma prática. Lembrar o cristão católico de que é necessário relembrar, renovar, fazer de novo, e aí buscar essa graça, esse azeite que eu preciso ter, esse combustível, essa unção indelével, por mais que é indelével, que não é tirada, mas eu posso esconder, deixar para lá, esquecer, não usar desse princípio da graça. E aí então o Papa Luís, ele convoca, e a partir daí então começa a despertar na alma dos cristãos aquilo que eles já haviam recebido, mas precisava de uma confirmação, de uma renovação. Constantemente eu preciso renovar a minha fé, eu preciso manifestar a minha fé, e é por isso que a igreja faz hoje. E ainda continuando, o Catecismo do Concílio de Trento vai dizer assim, que é fiel intérprete das intenções desse sacro concílio, exorta os párocos a fazer o mesmo e a levarem seus fiéis a recordar e acreditar que estão ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor. E quais são as palavras que foram pedidas para que os padres dissessem? Vou ler aqui na íntegra, número 129 do TVD. O pároco exortará o povo fiel de modo a fazer-lhe compreender que nós, mais do que os outros, temos obrigação de nos dedicarmos e consagrarmos para sempre como escravos ao nosso Redentor e Senhor. Então, nesse momento da consagração, nesses 12 dias que nós estamos do desapego do mundo, nós estamos aí na próxima etapa, nós iremos trabalhar sobre o conhecimento de si mesmo. Então, nessa transição, é preciso você avaliar se você, se eu, se nós que estamos buscando a consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora, se estamos verdadeiramente vivendo a nossa fé. Porque se for apenas uma devoção vazia, se não houver prática, e prática é ação, é verbo de ação, praticar a renúncia e praticar a acreditar, a fé, buscar a fé, é em vão, não terá efeito na minha alma. O efeito do sacramento, ele vem a partir do momento que eu trabalho essa decisão em mim, em buscar a mudança. E aí vai continuar aqui os concílios e os padres da igreja, no número 130, vai dizer assim, essa experiência nos mostra que o melhor meio para remediar os desregramentos dos cristãos é lembrar-lhes as obrigações do seu batismo e fazer-lhes renovar os votos que nele emitiram. Não será porventura mais razoável que o façamos agora de uma maneira perfeita por essa devoção e consagração a nosso Senhor através de sua Santa Mãe? Aí São Luís vai dizer, de uma maneira perfeita, e ele vai explicar como é que é essa maneira perfeita, porque ao nos consagrarmos a Jesus Cristo, nos servimos do mais perfeito de todos os meios, a Virgem Maria. Então a Virgem Maria é o meio, é o molde que vai trabalhar em mim, que vai me levar, que vai me conduzir a essa consagração a Jesus Cristo. E o caminho são as promessas do batismo.
e elas precisam ser lembradas a todo instante. Claro, eu poderia citar aqui São João Paulo II, vários outros santos e conciliares que vão estar renovando essa obrigação, essa necessidade. Paulo VI, por exemplo, exortou todos os filhos da igreja a renovarem individualmente a própria consagração ao coração imaculado da mãe da igreja e a viverem esse nobilíssimo ato de culto com uma vida sempre mais conforme à vontade divina, num espírito de serviço filial e de devota imitação da sua celestial rainha. Então é preciso, meu irmão, minha irmã, que nós, atrelados àquilo que fala a Santa Mãe Igreja, que quer o melhor de nós e que é a nossa salvação, aquilo que fala a palavra, aquilo que vem dizer os concílios, os padres, os papas da nossa igreja, aquilo que a própria história vai nos levando, né, a buscarmos nessa renovação da nossa fé, tão necessária para a nossa salvação. Eu quero partilhar com vocês nesse momento que ao descobrir essa consagração e ao entrar, e eu digo que ainda estou ali talvez com o calcanhar apenas dentro, mergulhado na água, mas já posso saborear a renovação espiritual que a busca da vivência dessas promessas do batismo tem feito na minha alma e tem feito na alma dos consagrados. Nós podemos ver isso em muitas pessoas, de muitos devotos cristãos que vivem essa prática. Então, o meu convite a você é para que você leve a sério essa consagração, ou até mesmo a sua renovação, você que está retomando a prática, leve a sério, para que o efeito na sua alma seja um efeito santificador, seja um efeito de você amar mais a igreja. O efeito na sua alma precisa ser um efeito de alguém que busca a santidade, você que busca ler a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que você está lendo, que você busca olhar para a igreja, para aquilo que a igreja e os padres nos ensinam e desejar viver ardentemente essa verdade. Então, nós todos somos chamados, nessa devoção à Nossa Senhora, de nos consagrarmos a Jesus Cristo, através da sua intercessão, através das suas mãos, para que a minha alma e a sua alma seja iluminada, abastecida, e que esse óleo do batismo tenha um efeito indelével na minha vida, de purificação. Então que você saia, sabe, dessa ignorância. Olha, eu quero te exortar nesse finalzinho aqui de reflexão. Deixa de ser tolo. Pegando aqui o título e a parábola das 10 virgens. Você está na igreja, você está buscando a igreja, você está celebrando conosco, talvez sentado lá, nós sentados no banco da igreja. Estou falando para você que está praticando. E de repente você está esperando o noivo, mas tem sido imprudente, um tolo ou uma tola, que quando eu esqueço essas promessas, quando eu não considero, quando eu não faço, não levo a sério, não pratico, eu estou sendo um tolo. Quantas vezes eu, Cleide, fui esse tolo, de estar na igreja e de não viver aquilo que a igreja me ensina. É uma vergonha para nós, quando nós vemos agora, estamos hoje rezando, a igreja inteira rezando pela não aprovação do aborto no Brasil. Está todo mundo lutando pelo fim da pandemia, orações, campanhas, mas poucos estão achando ou considerando que o aborto seja menor do que essa pandemia. É outra pandemia no mundo, é o aborto, e muitas vezes nós católicos estamos calados e não defendemos a vida. Então essas promessas é renunciar a Satanás, às suas obras, às suas seduções. Renunciar a Satanás. Renunciar a tudo que vem do mal, a tudo que contraria a nossa fé. Que contraria a nossa fé. Renuncie. Tudo que não vem de Deus, da palavra, do ensinamento da igreja, é preciso ser renunciado. É preciso ser jogado fora. É preciso ser desconsiderado. Mas é preciso também você buscar a verdadeira fé. Buscar praticar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Então que a sua fé seja renovada, que a sua lâmpada seja acesa, que esse azeite possa ser derramado e que esse Espírito Santo seja derramado no seu coração, na sua alma. Unge, Senhor, a nossa mente. Vem, Senhor, no meu coração. Eu preciso renovar, Senhor, o meu compromisso, a minha parte no contrato, Senhor. Eu tenho que honrar. Eu preciso honrar. Que o Espírito Santo e Nossa Senhora te ajudem a honrar. Então vamos rezar junto, pedindo essa unção, essa força, esse azeite. Abasteça, Senhor, o meu coração. Acenda a chama na minha alma, Senhor. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. E que Nossa Senhora interceda por nós, rezemos juntos. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazendo-nos a paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a você, que o conduza nesse caminho. Estamos entrando a partir de amanhã na primeira semana do conhecimento de si mesmo e que você continue conosco, meditando. Deus abençoe, nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Salve Maria!